Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres Inspiradoras. Hoje nós vamos falar de um tema mais que necessário. Vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre ansiedade, sobre o temperamento humano. E para isso nós estamos recebendo ela, que é uma pessoa maravilhosa. Ela é psicoterapeuta, nutricionista, ela é influenciadora digital, ela é mãe, esposa. Recebamos com muito carinho a querida Cecília Norberto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, Aline? É com prazer que eu estou aqui hoje, né, para falar aqui com você e com todo o seu público sobre esse assunto tão importante, né? Não só para nós mulheres, mas toda a população em geral e com crianças também, né? É verdade, é verdade. Então, segue aqui conosco que você vai ser muito edificado com esse conteúdo. Então, Cecília, para iniciar, eu gostaria que você falasse um pouco para nós, nos contasse o que te levou a escolher a psicoterapia. Então, Aline, eu já gostei muito dessa área de poder ajudar as pessoas, né? Em todos os locais onde eu trabalhei, eu sempre fui aquela, não só a coordenadora, né, aquela que dava os treinamentos, mas aquela que acolhia as pessoas. Então, as pessoas, eu sentia que elas sempre estavam muito à vontade em falar comigo sobre assuntos pessoais e não só de trabalho. E isso a gente ia melhorando, né? Tanto nos treinamentos profissional dentro das empresas onde eu trabalhava, quanto pessoal também. E aí eu tive essa oportunidade de fazer esse curso que me agregou muito, tanto na minha vida pessoal, para eu crescer, né? Sim. Assim, tanto mentalmente quanto espiritualmente também. Esse curso me deu essa chance e de eu passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, na metade do curso que eu tive essa vontade de querer exercer realmente essa profissão, junto com a minha profissão antiga, que é a de nutricionista, Ah, né? sim. Que eu sou formada em nutrição desde 2010, porém eu sempre trabalhei na área de produção, que é com restaurantes, né? Na área clínica, eu trabalhei somente assim que eu fui formada durante um ano, mas parece que eu ainda não tinha esse desejo e essa segurança em lidar pessoalmente com as pessoas na área clínica. E Entendi. esse curso me deu essa formação onde eu tive mais vontade de cuidar mais das pessoas. Mais das E pessoas. aí juntou, né? Tanto cuidar da saúde do corpo, na parte de nutrição, e agora ajudar também na parte de saúde mental. Então as duas coisas casaram muito bem. Nossa, que maravilha, hein? Então, Foi. Cecília, e na sua visão, por que que existe tanto tabu quando nós falamos de saúde mental, de repente procurar terapia? Principalmente nós mulheres, às vezes temos essa resistência. Poderia falar um pouco melhor? Então, ainda existe um grande tabu em relação à saúde mental. Por quê? As pessoas acham que é só para aquelas pessoas que estão muito doentes. Sim, Que tem gente, por exemplo, que tem medo tanto da terapia quanto precisar de se tratar com um psiquiatra. Porque elas acham que não tem problema. E aí, quando você vai ver aquela queda de cabelo, aquela falta de vontade de levantar para ir trabalhar, aquela falta de vontade e ânimo, por exemplo, de cuidar dos filhos, deixar os filhos para lá, não vai achando que isso não é nada. Mas muito pelo contrário, a nossa vida foi feita para a gente estar sempre prosseguindo, né? Dando continuidade e fazendo as coisas com vontade, com ânimo. Se isso vai regredindo, você vai vendo problemas de saúde físicas, né, por exemplo, isso já são sintomas de que você não está bem, né? Tem gente que tem alguns sintomas, por exemplo, alérgicos, tem problemas para dormir, tem problemas de queda de cabelo, e isso pode ser associado com sintomas de ansiedade. de ansiedade. Exatamente nesse ponto que eu acho interessante nós frisarmos um pouco mais, até para o ouvinte ter um pouco mais de clareza. Então, tudo isso que você falou aí já pode ser o sinal que o corpo já está emitindo de que a pessoa pode estar com algum problema no sentido, né, de ter a ansiedade ou a depressão, algo relacionado à saúde mental? Isso mesmo, porque o nosso corpo fala.
O nosso corpo, a gente tem que se autoconhecer para saber, opa, isso aqui tá errado comigo, né? Por exemplo, antigamente, eu fiquei por 10 anos com algumas feridinhas pelo corpo, assim, na parte do bumbum, nas pernas. Começou em 2012 e acabou exatamente em 2022. 10 anos. 10 anos eu fiquei com isso. E isso era do emocional. Em nos meus 2 pós-partos, assim que eu ganhava neném, enchia o meu corpo dessas feridas. Porque a imunidade abaixa, né? Muda os hormônios, aquela parte onde a gente perde um pouco, assim, né? A feminilidade nossa, a gente não se cuida tanto. A gente sabe como que é, né? Pós-parto. Oh, puerpério. Que é isso? É uma fase complicada. Muito complicada. Então, foi a parte onde eu mais sofri com isso. E aí, eu só tratava com remédios, né? Tanto de pomada quanto via oral. Mas eu não sabia que isso era também emocional. Era emocional. Era emocional. E aí, também, por muitos anos, eu tive insônia. Fiquei sem saber o que era. Achava que era só preocupação do dia a dia e tal, né? Mas eu já fiquei dias sem dormir. Antes de começar o meu tratamento para insônia, eu fiquei 3 dias sem dormir. Nossa. De dia e de noite, 3 dias sem dormir. Quando o meu marido me viu assim, que pegou, já estava caindo. Nossa, imagina. Foi. E aí, graças a Deus, eu comecei a fazer tratamento, né, para insônia. E é como se a minha vida melhorasse assim, ó, de um dia, como se 100%. Sim, e esse 100%. tratamento que você iniciou foi justamente a terapia? Foi com terapia e na psiquiatria, com medicação mesmo. Tratamento com medicação. Então, as pessoas têm medo de procurar tanto a terapia quanto a psiquiatria, porque acha que não tem problema. Um problema Sim. de quê? De transtornos. Mas hoje em dia, o que mais a gente tem, né, por conta de muita informação, a gente tem informações hoje em dia muito rápidas, o nosso cérebro trabalha muito rápido. Então, assim, a gente tem hoje em dia, na palma da mão, que é o celular, né, muitas informações. Então, muita informação na cabeça, o nosso dia a dia, nós, principalmente mulheres, né, que precisamos muitas vezes trabalhar fora de casa e dentro de casa também, né? Cuidando dos filhos, fazendo almoço, né? Cuidando da casa. Verdade. Essa rotina é uma rotina muito agitada. Então, a nossa cabeça tem que estar bem, né? E quando a gente vai perceber isso? Quando muitas vezes tiver uma doença, infelizmente, uma doença mais grave, né? No meu então, caso, isso vale dizer que, se não tratado, isso pode piorar? Pode piorar. Por exemplo, uma pessoa que não trata dos sintomas de ansiedade, lá na frente, ela pode ter mais problemas de saúde, pode ter muitas doenças hoje em dia, por exemplo, até câncer pode ser desenvolvido por conta de outros processos que não foram curados anteriormente, né? Então, assim, até demência, a pessoa lá na velhice ou até mesmo antes, a pessoa pode ter demência por conta disso. Pode ter, por exemplo, um infarto. Porque a ansiedade, por exemplo, na crise de pânico, o coração acelera muito rápido. Muito rápido, que a pessoa fica assim em pânico mesmo, achando que vai morrer. Aí ela toma ali ou faz alguma meditação, tenta se acalmar, mas se não for tratado, isso pode gerar problemas cardíacos. Problema cardíaco. Gente, isso é muito sério. E nós estamos, Cecília, assim, num período, assim, até dizem, né, que é o mal do século, o transtorno geral da ansiedade, que inclusive tem acometido até crianças. Você poderia falar um pouco mais acerca disso? Olha, o Brasil, ele é um país super ansioso. É a população mais ansiosa que tem, já foi constatado aí. E não só entre os adultos, como as crianças. Então, assim, a gente tem que se preocupar já com o futuro das nossas crianças, dos nossos filhos, porque, infelizmente, hoje eles também têm mais acesso mais cedo com os celulares, né? Com o uso de telas. Verdade.
celular, computador, tablet, televisão. E isso tem prejudicado demais as crianças. Infelizmente, a gente tem cada vez mais crianças ansiosas, né? E como que a gente sabe que aquela criança está ansiosa? Cada criança pode reagir de uma forma, né? Ou ela fica mais quieta no canto dela, ela não quer mais, por exemplo, sair socialmente, né? Sair com os pais, ela quer ficar só dentro do quarto, mais quietinha, ou é aquela criança super agitada. Ela também pode ser um sintoma aí que ela não está muito normal, né? Por quê? Aquele excesso de tela ali é uma dopamina onde o nosso corpo fica mais acelerado. Então, cada vez mais a criança, por exemplo, agora entrando no meio do temperamento, se for uma criança sanguínea, os sanguíneos, eles precisam sempre de dopamina, que é um hormônio que causa felicidade em nós. Sim. Então, o uso de tela, aquele momento ali para ela é de dopamina, porque é algo que ela está vendo, que está gostando. Os sanguíneos, eles sentem mais essa falta de dopamina. Então, eles como que viciam mais fáceis nas telas. Sim. Entendeu? E aí, para retirar essa tela da criança, é mais difícil. Aí, essa criança quer ficar mais tempo na tela, mais e mais, porque aquilo gerou aquela sensação boa. Por quê? Depois que tira o celular dela, ela começa a ficar irritada. Ela começa a gritar, realmente. Ela não consegue mais brincar com outros brinquedos. Não tem mais interação. Não tem mais interação, porque o celular já tomou de conta, né? E isso é físico. É físico também, porque mexe com o cérebro da criança. Aquela luz azul, né, das telas, mexe com a formação cognitiva, comportamental da criança também. Nossa, como isso é sério, né? Sim. É muito sério e nós, pais, a gente tem que dar limites, Sim. né? Não é que não possa usar o celular, seria isso? Isso. O que você orienta? Então, o que eu oriento tem uma quantidade, né, de horas por idade de crianças que os médicos já estão recomendando, né? Por quê? É difícil hoje em dia retirar totalmente, porque os pais não estão 100% por conta dos filhos, né? Sim, sim. Então, assim, se tivesse condição dos pais, pelo menos a mãe, ficar em casa, né, de ter um cuidado maior com os filhos, seria mais fácil, né? Sim, e assim, a gente não também, uma hora ou outra, os filhos vão ter informação, né, do celular, alguma coisa assim, a pessoa, a babá coloca um desenho para o filho interter um pouco, né? Ajuda, põe a criança ali um pouquinho para poder fazer outras coisas, mas tem que ter um limite, né? Tem que ter um horário. Hoje em dia, lá em casa, a gente tem, por exemplo, um aplicativo chamado Family Link. Esse aplicativo, a gente que comanda os horários da criança para desligar no horário certo. Então, é você que dá o horário para ela ali do celular, e se você, por exemplo, colocou 15 minutos, Sim. 15 minutos pela manhã, aí o celular bloqueia, não tem mais acesso ao celular, aí pronto, vai ter que fazer outra coisa. Inclusive, muito bom, inclusive esse aplicativo também, ele mostra no nosso celular o que está sendo baixado, porque dependendo da idade da criança, a criança já consegue, sim, né? Realmente. Baixar os joguinhos, baixar vídeos. Então, você pode bloquear, por exemplo, o YouTube. Se você não quer que a criança assista, ele não vai baixar o YouTube no celular. Tudo que é baixado e tudo que é visto é mostrado no nosso celular para a gente ver o que está assistindo. E o tempo. E o tempo. E aí você disse acerca de tempo, dependendo da idade. Você poderia falar mais ou menos para nós, de forma geral, tipo de tantos a tantos anos, poderia o limite máximo para ter, né? Para quem está nos assistindo aqui ter essa informação. Sim. Agora eu não tenho essa informação aqui. Precisa. Não, mas não tem problema. Precisa. Mas, por exemplo, de crianças de 6 a 8 anos, é no máximo 2 horas por dia. 2 horas por dia. Sim. E aí é o limite. É o limite. É o limite. E tem realmente crianças que passam muito mais. Tem criança que fica o dia inteiro. Com menor inteiro. idade, né?
Tem criança que, Realmente infelizmente, fica o dia inteiro no celular, né? Não quer se socializar, até mesmo porque os pais não ficam em não casa, ficam em casa, né? Não né? tem Então, como. assim, é preciso tomar esse cuidado com quem esteja com a criança, Sim, né? De dar orientação, olha, e ter um cronograma sim. no dia, né? Porque se a gente tira isso da criança, a gente tem que dar outros meios, né? O que que Com essa criança vai certeza. fazer? Sim. É uma atividade lúdica, é uma brincadeira, é uma pintura. Esses livros Uhum. do Bob Goods foi a moda melhor que se inventou Sim. nesses últimos tempos. Por quê? A criança sai do Sai, né? celular, Essa parte. né, e passa a ter aquele momento de interação, Uhum. né, tanto com os pais, porque hoje em dia tem pais que, né, que também Sim. gostam de pintar e estar brincando com as crianças, e até mesmo com as outras crianças também, de ter esse contato, né, e ali a gente vê o tanto que eles gostam de mostrar a forma como pintou, né, e a gente vê que eles também são artistas, né? Verdade. É um meio de ver que eles também têm uma arte ali dentro deles. Então, tem que mostrar outros meios para a criança, né? Para ela não ficar também sem fazer Sem fazer nada. nada, né? Porque a criança tem energia, ela quer gastar, e aí, se haja o telefone, vai estar ali no telefone, né? Como você disse, a dopamina tomou conta, tá com aquela sensação boa ali, ela quer permanecer. Mas quando tira a tela, precisa de ter algum outro Precisa, entretenimento, né? precisa. E você falou aí, não vou aproveitar o gancho de um exemplo, falando sobre os sanguíneos, sobre os temperamentos, para quem está nos assistindo. Até eu mesmo gosto muito de ouvir um pouco mais sobre isso. Sim. Poderia detalhar como identificar quais são os temperamentos humanos, falar um pouco mais? Então, Aline, os temperamentos, eu vejo assim que agora está voltando mais sobre esse assunto, a falar sobre isso. Mas esses temperamentos eles foram descobertos no século IV antes de Cristo. Nossa, que é isso? Sim, pelo filósofo Sócrates. E eles, assim, baseado nas pessoas da época, eles já perceberam que as pessoas são diferentes uma das outras, na forma de falar, na forma de agir, até mesmo como anda. Como anda? Como anda? Nossa. A gente pode saber eu sei, eu imagino que eu sou a mais rápida, porque o meu é rápido, falo rápido, falo acelerada. Já me fala aí, Cecília, qual que é o meu? Eu já imagino qual que seja o seu temperamento, viu? Mas sim, a gente precisa ter algumas conversinhas antes. Mas eu já imagino, eu tô em dúvida entre um ou outro. Ou é colérico ou é sanguínea. Porque são os temperamentos mais quentes e mais extrovertidos e tem mais facilidade com falar. Olha, gostei. Então, e são 4 tipos. Sim. Né? O de base mesmo, que é o colérico e o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Aí a gente divide ele em temperamentos secos e frios, né? Aqueles mais secos que são os mais quentes e os mais frios que também podem ser mais úmidos, né? O temperamento mais seco, por exemplo, e quente é o colérico. O colérico ele é extrovertido também, só que ele é mais seco, ele é mais reservado. Por exemplo, ele não tem muita fala aberta com as pessoas, como o sanguíneo. O sanguíneo, ele faz amizade numa fila de padaria, ele vai num restaurante, ele sai de lá com um contato do garçom, do gerente, conheceu todo mundo. O colérico, ele é extrovertido, ele conversa também, mas ele analisa um pouco antes. Ele meio que se preserva um pouco. Mas quando ele fala, ele é muito impulsivo. Às vezes ele fala o que está na cabeça, aí tem que tomar cuidado. Porque o colérico, ele pode muitas vezes magoar algumas pessoas pela fala, não porque ele queira magoar, mas a forma dele de ser muito impulsivo, porque todo mundo tem aqueles pensamentos intrusivos, né? Verdade. Aqueles pensamentos de tipo, olhei aquela pessoa ali, imaginei como ela é, né? Aí o melancólico, por exemplo, ele pensou também como o colérico, só que ele não falou como é aquela pessoa. O colérico não. Sim. Como ele é impulsivo, ele vai lá e fala, né?
Mas isso são características de pessoas que ainda não se conhecem, né? Porque o colérico, quando ele passa a se conhecer, ele não é tão impulsivo de falar as coisas a ponto de chegar a magoar outras pessoas, né? Então, é por isso da importância das pessoas se autoconhecerem, de conhecer o seu temperamento, porque todos eles têm defeitos e têm qualidades. Sim. Então, a gente pode melhorar, né? Tanto nas nossas qualidades, aprimorar as nossas qualidades, porque o colérico mesmo, ele é intenso, ele é forte, ele é impulsivo, mas são os melhores líderes, porque é aquele que impulsiona as pessoas a fazerem as coisas, é o colérico, né? O sanguíneo, ele é mais comunicativo, ele gosta de falar, ele gosta de conhecer as pessoas, mas tem que ter sempre alguém empurrando ele, porque se ele não tem essa impulsividade igual o colérico que vai sozinho. O sanguíneo vai também, mas ele precisa de algo sempre para estar impulsionando ele. O melancólico e o fleumático, que são os temperamentos mais frios, eles são mais introvertidos. São aquelas pessoas mais reservadas, né? Aquelas pessoas que ficam mais quietas, que só falam na hora que tem que falar. Sim. Eles nunca se intrometem na conversa ou não falam se a pessoa não der a fala para ele, por exemplo, né? O fleumático, ele ainda é um pouco mais reservado do que o melancólico. Porque o melancólico, quando ele vê que uma pessoa já é amiga e que ele já pode ter confiança, ele é muito falador. Mas ele observa muito bem antes. Sim. Ao contrário dos extrovertidos, que é o sanguíneo e o colérico, né? Ele analisa muito bem antes, mas quando ele tem confiança, o melancólico, ele se abre. E aí... Gente, que informação valiosa! E o fleumático é mais difícil de se abrir. A gente precisa ter jeito com eles para que eles possam se abrir, possam falar, né? Mas é como eu disse, né? Cada pessoa, por exemplo, tem gente que é fleumático e que a gente nem imagina. Por quê? Ele aprendeu a lidar com isso muitas vezes por conta do trabalho. Né? Se ele for, por exemplo, um gerente, ele precisa saber falar com as pessoas, ele precisa lidar com as pessoas, então ele teve que melhorar muito isso nele. Por exemplo, às vezes ele era uma criança muito tímida, muito reservada, e hoje ele é um gerente que, por exemplo, dá palestra e fleumático. Pode ser que ele tenha melhorado isso nele, né? E como que a gente sabe o nosso temperamento? A gente já ia fazer essa pergunta, como? A gente precisa analisar de como a gente era quando criança. Por quê? A gente nasce com o temperamento, né? Ao contrário da personalidade, porque a nossa personalidade a gente vai adquirindo e melhorando ao longo dos anos e da nossa convivência com os nossos familiares, com o nosso meio de trabalho, a gente vai amadurecendo na personalidade. O temperamento, a gente já nasce com ele. Então, a gente precisa analisar como que a gente era quando criança. Porque tem gente que muda muito, né? Sim. De quando era criança e na fase adulta. Às vezes era uma criança mais tímida, mais calada. Aí a gente já vai assim, ou é melancólico ou é fleumático, né? Sim. E aí foi melhorando com o tempo isso, mas por quê? Por conta da personalidade. Por conta do trabalho que precisava, de que essa pessoa seja um pouco mais extrovertida, que conversasse mais, ela foi melhorando, mas ela continua sendo fleumática. Então isso vale dizer que a fleumática, né, que é mais introvertida, Sim. Ela já nasceu, né, exatamente sim. Com esse temperamento, não vai mudar esse temperamento, mas tem algumas outras qualidades que ela começa a adquirir, por exemplo, como você citou o exemplo aí de alguém que vai precisar no trabalho ter algum novo posicionamento, então ela adquire ali, de repente, a comunicação, aí melhora consequentemente, vamos dizer assim. Isso. Aí a gente chama isso de temperamento aporte. O que é o aporte? Tem um temperamento base, que é aquele que a gente nasce com ele, e o aporte é aquele que a gente vai agregando no nosso temperamento. Por exemplo, uma criança que é fleumática, né? Mas que os pais são sanguíneos.
completamente diferentes, né? Sim. É uma criança mais introvertida, mais quieta, mais calada, mas tem pais, por exemplo, vamos pôr os dois, né? Que sejam sanguíneos, pai e mãe, que gostam de comunicar, de falar muito. Sim. Aí essa criança, ela vai pegando esse aporte sanguíneo dos pais. Ela é mais introvertida, mais calada, mais quieta, mas ela começa a ter uma comunicação melhor quando vai crescendo, vendo os pais. Entendi. E esse temperamento, ele impacta diretamente em relação, tipo, até relacionamento conjugal, né? Porque às vezes, se você não conhece o temperamento do seu esposo ali, ele é parado, ou ele é isso, e de repente ele nasceu assim, realmente é uma característica advinda, né, dele ali. Então a gente tem que ter esse conhecimento até para facilitar, né? Olha! Esse conhecimento, principalmente Gente, com o nosso que legal. cônjuge, né? Porque eu creio, assim, Aline, que muitos casamentos possam, infelizmente, se acabar porque as pessoas não conhecem o outro. Acredito, sim, faz Porque todo sentido. muitas pessoas passam, por exemplo, 20 anos juntas e ainda tenta mudar coisas numa pessoa que não muda. Realmente, sim. E a gente quer mudar o outro. E como que a gente melhora esses relacionamentos, né? Sim. Isso a gente aprende, né? Eu aprendi muito isso no meu curso, que a gente não consegue mudar o outro. A gente só consegue mudar a nós mesmos. Verdade. E nós somos espelhos para outras pessoas. Engraçado que quando a gente começa a mudar, isso reflete na outra pessoa e a outra pessoa muda. Nossa, gostei, repete. Sim. Quando a gente muda, tanto os nossos pensamentos, as nossas ações, o modo de falar, automaticamente a outra pessoa começa a mudar. Começa a mudar. Olha essa dica, hein, meninas? Isso é muito interessante em relacionamentos entre casais. Sim. Porque não esperar a mudança do outro. A gente ser a mudança que a gente precisa. Porque né, pro pensa, uma mulher, né, que acho que toda mulher é mandona, né? A grande maioria. A gente gosta muito de comandar, né? Sim. Tem exceções, né? Mas a maioria gosta de mandar. E gosta de falar. Agora pensa um homem. Nossa. Que tem hormônios de homem. E sempre tá escutando a mulher falando. Você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. E a pessoa nunca muda. Sim. Não vai mudar. Por quê? A gente só muda quando a gente quer, a nós mesmos. A gente não consegue mudar o outro forçadamente, né? Então, o temperamento é muito importante saber. Por quê? Por exemplo, o colérico, que é um temperamento forte, seco e quente, né? Ele é quente porque ele é extrovertido, ele é quente, ele é simbolizado pelo fogo, porque ele aquece. Você pode se sentir a pessoa mais protegida pelo colérico, porque é aquela pessoa que, se você tiver um amigo colérico, ele vai te proteger sempre. Ele vai dar um jeito de ser o seu advogado. O seu advogado. Sim. Mas ele é seco. Por exemplo, no carinho. Os coléricos, eles têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, de abraçar as pessoas, de dar beijo, de se cumprimentar, né? Pode aprender, claro, mas a base do colérico é essa, de ser seca. Às vezes, até na fala, numa resposta, mesmo ela não querendo, achando que lá no fundo dela, ela falou assim, não, mas eu falei, não era para magoar, eu não falei, falei sem querer. O colérico fala as coisas sem pensar, sem querer. E a outra pessoa que está recebendo, por exemplo, se for um melancólico, que é muito sentimental, ouvindo certas coisas do colérico, pode magoar profundamente. Então, se, por exemplo, tiver um marido que é colérico e uma esposa que é melancólica, muitas vezes a fala do marido pode machucar a esposa que é melancólica. Por quê? Os dois são secos, tanto o melancólico quanto o colérico. Porque eles guardam mágoas. O melancólico e o colérico, eles têm a diferença, assim, para a gente diferenciar dos temperamentos frios. Os secos, eles guardam mágoas até de infância. E eles relembram coisas que aconteceram lá na infância
e que pode ser marcado até hoje. E o sanguíneo e o fleumático, que são os temperamentos frios, eles não guardam mágoas. Porque eles falam, tipo assim, no sentido de põe pra fora, não gostei disso, vou lá e falo. Eles não guardam mágoas, eles são mais temperamentos úmidos, né? Então, eles meio que abraçam as pessoas, a pessoa vem e magoa ela resolve ali na hora e esquece. Sim. Ao contrário dos secos, que é o melancólico e o colérico. Então, assim, para você diferenciar, por exemplo, um colérico e o sanguíneo, que os dois são extrovertidos, o colérico guarda mágoa e o sanguíneo não guarda mágoa. Entendi, gente. Tem muitas outras coisas. Nossa, eu já dei muitas dicas que já dá para definir um pouco as pessoas, né? Mas claro, tem umas perguntas os que a gente foram bem claros, sim. Não, amei. Conhecimento é poder. Então, olha só, já vou fazer depois uma análise aqui em casa. Vamos seguir. Então, Cecília, voltando para a questão da saúde mental, você acha assim que nós, mulheres, porque tem crescido de forma exacerbada essa questão da crise de ansiedade, muitas pessoas, você acha que é por causa da rotina agitada? Você acha que às vezes também seja essa autocobrança, que principalmente eu falo nós mulheres, porque a gente tipo, eu não tô bem com o corpo, a gente começa a ter essa, eu tô gordinha, ou eu não consigo ir para academia, e isso vai gerando a ansiedade, e tudo, né, vai acumulando aqui dentro? Sim, infelizmente está cada vez mais aumentando, né, esse índice de ansiedade entre as mulheres, principalmente, pela autocobrança mesmo, como você falou, né? Porque a mulher se cobra se ela não é uma boa esposa, se ela não é uma boa mãe, se ela não é uma boa profissional, né? E se compara também com outras mulheres. Isso é uma característica de nós mulheres, a tal da comparação. A comparação é uma das causas, assim, é triste entre as mulheres, porque a pessoa quer se identificar com alguém que não é ela, e para ela ser daquela forma como uma outra pessoa, às vezes para ela é muito mais difícil, é mais complicado, né? Aí as pessoas ficam ansiosas, por que eu não dou conta de fazer igual a outra pessoa dá conta? Mas nós todos somos diferentes, nós temos rotinas diferentes, somos criados diferentes, temos temperamentos diferentes, então a gente não deve se cobrar tanto. Por exemplo, tem muito esse negócio assim também, depois que vira mãe, né, a gente se cobra muito, né? Como que eu vou cuidar dos meus filhos agora se eu tenho que trabalhar? Então a gente não pode ter essa comparação, por exemplo, se na sua casa você tem condição de parar de trabalhar, você vai parar e vai trabalhar e vai cuidar dos seus filhos. Se você não tem condição de parar de trabalhar, o que vai fazer? Né? Tem que seguir, né? Eu vejo muitas cobranças de mães também em relação a isso, né? Porque por exemplo, eu parei de trabalhar, né? Fora, já tem 3 anos. Só que foi uma decisão muito difícil. Por quê? Eu já estava, né? Já era independente, já tinha minha profissão, né? Trabalhei muito tempo, né, nas empresas aí fora. E aí meus filhos cresceram, eram cuidados pela minha tia, né, que era a babá deles, que era excepcional. Porém, eu sentia a necessidade de que eles estavam precisando do meu cuidado, de mãe. Eu sentia essa necessidade. Acho que toda mãe, um dia ou outro, pode sentir essa necessidade. Opa, agora parece que meus filhos estão precisando muito de mim. Mas até eu tomar essa decisão, foi muito bem pensado com o meu marido, porque se eu parasse de trabalhar, a minha renda ia fazer falta em casa, né? Então, parece que assim, juntou também, né, que eu estava preparada de que eu teria que cortar gastos na minha vida. Eu teria que eles estejam bem cuidados, mas eu queria cuidar da minha forma, né? De ter o meu cuidado, que eu senti essa necessidade. Aí ele falou, vai ficar mais apertado. Mas aí deu querendo, não podendo ficar com os meus filhos o tempo todo. Eu tenho que ter essa maturidade.
Justamente. Então, as mulheres... Essa é a realidade sua, né? Como você falou, essa da individualidade, é a minha realidade. Né? Não ter a comparação. Então, essa comparação com outras vidas, com outras pessoas, deixam as pessoas, as mulheres, as mães, mais ansiosas. Porque se você não tem condição de parar de trabalhar para cuidar dos seus filhos, você tem que trabalhar para manter os seus filhos, né? E aí vai fazendo o ajuste. O que você pode fazer para suprir a sua falta com o seu filho? No momento quando você chegar em casa, você, por exemplo, se desliga do trabalho. Tenha o seu momento com o seu filho, com a sua filha, sabe? É isso que vai importar. São esses momentos que a gente tem de interação. Porque lá na frente eles vão saber que você teve que trabalhar para ter o sustento da sua casa, né? Ou até mesmo a gente tem mulher que precisa trabalhar para ter a saúde mental em dia. Sim. Né? Porque tem mulher que não consegue ficar em casa. E realmente precisa sair não consegue, precisa sair daquele né? ambiente. Então a saúde mental também da mãe importa. Porque se a mãe tiver doente mentalmente, assim, como que vai cuidar de outra pessoa? Realmente. Né? Então a mulher tem que se cuidar, se tratar e estar bem emocionalmente, né? Mentalmente, para poder cuidar das outras pessoas. E você poderia nos dar uma dica simples, assim, que algo pode ser implementado no dia a dia, para a gente começar a identificar, tipo, como você falou, uma das delas que eu acho que já pode ser essa questão da comparação, né? Eliminar da vida a comparação. Algo simples do nosso dia a dia, para que a hora que vir esses pensamentos ou sentimentos, a gente não aceitar. Então, quando vier essas sensações, né? Esse medo, essa angústia, essa frustração, pense na sua vida. Quem é você? Para que você veio aqui? Você. Não pensar no que o outro é, mas em você. Sim. O que você é na sua vida e qual é a sua meta, né? Porque quando a gente pensa em nós mesmos, a gente fala, não, então eu tenho que agir para ser essa pessoa, né? Então, não fique comparando com as outras pessoas. Quando vier esse sentimento, essa ansiedade, a dica que eu sempre dou para as pessoas é: a natureza nos cura também. A natureza é uma coisa assim espetacular. Então, vá para um local fresco. Se você, por exemplo, estiver dentro de casa, tem gente que tem crise de ansiedade dentro de casa. Né? Vá para fora de casa. Não fica sentado, não fica dentro do quarto isolado, né? Vá para fora onde tem vento, onde circula ar. Se tiver árvores, se tiver plantas, né? Procure estar ali olhando para esse local onde tem alguma coisa de natureza, né? Em crise de ansiedade mesmo, retire os sapatos, fique descalço. Se tiver terra no local, pisa na terra. Controla a respiração. A respiração é boa para esses momentos tanto de crise, né, quanto em outros pensamentos onde você se sente mais acelerado, né, e não sabe o que fazer. Tá naquela rotina ali, muita coisa para fazer e você fala, meu Deus, parece que eu não tô dando conta. Respira. Aquela respiração mais profunda, né? E solta pela boca. Umas 5 vezes, assim, com calma, com tranquilidade. Coloca uma música que você gosta, se desliga do que você está fazendo. Quando vier esses pensamentos, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu não estou dando conta. Parece que a gente está querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não está dando conta. Dê esse momento para você. A respiração, o contato com a natureza, uma música que você goste, né? Um alimento que você goste. Que não saia também da dieta, né? Às vezes a pessoa quer comer um alimento que goste todos os dias. Ai, tô nervosa, tô preocupada, vou comer uma barra de chocolate todos os dias. Não, tem que ter cautela, né? Ter cautela, tem que ir balanceando, né? Equilibrando tudo, mas ter esse seu momento, né? Eu, por exemplo, o meu momento que eu tiro para mim é quando eu tô na academia. Outra coisa essencial que eu passo para as pessoas, que eu acho que foi o que me curou daquela minha alergia. É mesmo? Sim. Atividade física. Por quê? Foi exatamente quando eu comecei a fazer musculação,
foi quando parou aquelas minhas alergias Sim. que eram emocionais. Então, muda os nossos hormônios, muda o nosso modo de pensar, vai fluindo. Então, eu vejo que a academia me mudou muito. Não só Sim, fisicamente, mas mentalmente. Então, mentalmente. eu tenho essa Nossa, associação comigo, né? De que aquelas feridas que eu tinha, né, no sim, corpo emocional melhorou por causa da academia. da academia. É uma das tarefas que eu sempre indico também, tanto para paciente, né, para qualquer pessoa, né? Eu sempre estou influenciando aí as pessoas Sim, no Instagram quando eu vou para academia, porque quando eu acho algo bom para mim, eu quero que as outras pessoas também sintam sim. aquilo que eu estou sentindo. Aí Certo. tem gente que fala assim, meu Deus, eu não gosto de academia, eu detesto academia, eu me acho, é um lugar onde eu não me encontro. Mas e o que é preciso? Nós Sim, adultos muitas vezes fazemos coisas sim, que a gente faz porque é preciso, tem que fazer, né? né? Hoje a academia não é só estética, é saúde do corpo e da mente. Eu vou para Verdade. academia para descansar. E quem não conseguir fazer uma academia pode fazer uma caminhadinha, que também é válida, não é? Ao Uma ar livre, caminhada, né? uma corrida, até dentro de casa, Sim, exercício dentro de casa, né? Quem é mãe não consegue ir para sim. academia, no YouTube tem vários Tem mesmo, eu faço. profissionais, Verdade. né? Aham. Tem profissionais que ensinam a fazer academia com o que você Com o que tem em você tem. casa, né? Uhum. Às vezes um Realmente. aeróbico somente, isso já ajuda, porque muda os nossos hormônios. A gente passa a ter dopamina, Sim, que é o hormônio da felicidade, através da da atividade atividade física física. também. Nossa, que interessante, gente. Que conversa enriquecedora. E então, falamos sobre os temperamentos, né? Vocês aprenderam aí que nós temos 4 tipos, né? São quatro? 4 Quatro tipos. tipos de temperamento. Muito legal, gostei. E a Cecília trouxe dicas para nós práticas sobre essa questão da crise de ansiedade, né? Como o que fazer para diminuir, essas dicas simples do dia a dia, né? Vamos colocar em prática. E agora, Cecília, nós estamos assim chegando ao fim do nosso podcast, né, com essa conversa que eu tenho certeza que agregou muito para você. E eu gostaria que você, né, olhasse ali para a câmera, deixasse uma mensagem para um homem, para uma mulher que esteja assistindo, se está sentindo assim sobrecarregado, ansioso, e às vezes até culpado por não conseguir dar conta de tudo. Que mensagem você poderia deixar? Então, quero falar aqui para todos vocês, né, não só mulheres, mas Sim, homens também, porque tem aumentado também esse índice de ansiedade e depressão, né, nos homens, infelizmente. Eu acho que a depressão nos homens é mais porque os homens, eles são mais calados do que nós mulheres, então eles são difíceis de expressar o que estão sentindo e vai acumulando muita informação na cabeça, né? E as mulheres, por serem muito atarefadas também, né, tem que tomar de conta do trabalho muitas vezes fora e dentro de casa, ficam sobrecarregadas também, e aí sente aquela angústia, aquele medo, né, de não estar dando conta de fazer tudo o que está fazendo, de não estar dando conta de ser uma esposa boa, de não ser uma mãe boa, mas a gente pode melhorar isso sim, tá? A gente só precisa de ter esse autocuidado com a gente mesmo, a gente saber quem que nós somos, quais são as pessoas que estão ao nosso redor, como que elas são, e a gente consegue melhorar esse relacionamento aí para levar uma vida mais leve, né? Mais tranquila, se cuidando, não só de corpo, né, que a gente precisa cuidar do nosso corpo, mas sim da nossa mente e do nosso espírito, porque essas 3 coisas são as chaves para completar a nossa vida, para a gente ter uma plenitude na vida, né? Porque a gente precisa ter em quem a gente procurar um ser superior, né, a nós, a gente recorrer para saber que a gente pode contar e ter fé de que a gente pode conseguir tudo que a gente precisa. É ai, que isso. lindo, muito lindo mesmo. Cecília, foi um prazer maravilhoso ter recebido você. Obrigada mesmo. Eu quero agradecer você também, ouvinte, que esteve conosco até aqui. E aproveitar para te pedir para comentar, curtir, compartilhar esse podcast. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, o nosso Instagram é mulheresinspiradoras.podcast e no YouTube, Mulheres Inspiradoras
tudo junto. O meu muito obrigada e até mais.